Olá pessoal, estamos de volta. Aí nossa primeira aula então. Nós vamos estudar nessa primeira aula o material de laboratório, seu manuseio e lavagem. E eu vou pedir desculpa pessoal, se vocês escutarem muito barulho de fundo. Infelizmente eu moro aqui numa rua onde é muito movimentada, numa cidade onde não é proibido esses carros de som abusivo. Desde as 7 da manhã eles ficam passando que nem louco e fazendo maior barulheira pra lá e pra cá. Então pessoal, vamos exercitando aí, vamos aproveitando para exercitar também a calma, a paciência, porque no dia da prova também vai ter carro de som passando lá. Também vai ter barulho atrapalhando lá fora. E vocês sabem, os concurseiros paraquedistas, aqueles que vão estudar em última hora, nas últimas semanas, que vai lá só para fazer volume, só para fazer número, eles vão sair com uma hora e meia, 2 horas de prova e vão ficar tudo lá na frente batendo papo, fazendo algazarra. Então vamos exercitar aí também, os barulhos que vocês forem ouvindo aí, vão exercitando também para poder manter a concentração, tudo bem? O material comumente utilizado em rotina de laboratório se resume em instrumento e recipiente plástico ou de vidro. Então nós temos aí os materiais de plástico ou de vidro. Temos também, pessoal, nós não podemos esquecer que tem materiais que são feitos de porcelana. Que esses materiais eles são levados a alguns equipamentos que têm um elevado grau de calor. Então nós temos aí, na verdade, esses 3 tipos de material: plástico, vidro e porcelana. Temos também alguns materiais, pessoal, que é utilizado para apoio no laboratório. Eles são materiais de metais, presilhas, nós temos aí prendedores, nós temos espátula de metal. Então aí temos muitos materiais, mas os mais utilizados são de plásticos ou de vidro, que é o mais utilizado no laboratório. Os materiais eles têm que ser higienizados logo após o seu uso, não devem ser utilizados 2 vezes para medir ou conter o mesmo reagente ou reagentes diversos. Pessoal, quando você estiver fazendo a medição, vamos supor, você está utilizando um becker, você está medindo uma solução de ácido clorídrico, HCl. Você tem lá 10 ml de HCl, você transbordou este líquido para outro recipiente e coloca novamente neste mesmo recipiente mais 10 ml de ácido clorídrico. Não pode, gente, não pode. Por que não pode? Você está tendo uma contaminação da solução de ácido clorídrico que você colocou anteriormente. Ah, mas o Wellington é muito pequena. Sim, é pequena, porém é o suficiente para dar alterações na sua análise. Se você está fazendo uma análise quantitativa, qualitativa, você tem que ter a menor margem de erro, a menor margem de inexatidão do seu experimento. Então é necessário que você faça a lavagem, utilizou o material, a vidraria, o recipiente, imediatamente terminou o seu uso, faça a lavagem. É indicado que você faça uma tripla lavagem, lave 3 vezes em água corrente. Então é necessário que você lave 3 vezes em água corrente com o uso aí do detergente para melhor auxílio e limpeza deste material. Tudo bem? Prosseguindo, pessoal. Sempre restarão alguns resíduos de reagentes no recipiente que podem contaminar seu experimento. Pessoal, tem experimento que há necessidade de você deixar em repouso, devido à reação ela ocorrer em forma muito lenta. Então, por exemplo, se nós estamos trabalhando com fungos, bactérias, ou até mesmo estamos trabalhando com uma experiência na qual a gente vai usar lá fermentação, e há necessidade desse recipiente, dessa solução, ela ficar em repouso, ela ficar algum tempo ali parada, o que acontece? Se você não limpa o seu recipiente corretamente, não tampa esse recipiente, vai ter contaminação desta solução. Ou seja, se ela ficou 2 semanas em repouso, você perdeu 2 semanas de trabalho. Você vai ter que retornar esse experimento desde o começo. Ou seja, está com 2 semanas de atraso para gerar um relatório dessa análise. Então é muito prejudicial. É prejudicial em relação a tempo, é prejudicial em relação a perda de material, porque aí você também tem a perda da solução, a perda do seu reagente, que não costuma ser barato. Então é necessário que a gente tenha essa consciência e consiga manipular
a nossa vidraria, os nossos materiais de laboratório de forma consciente, para que a gente possa ter a menor perda e o melhor ganho. Benefício. O melhor ganho e benefício é o que, pessoal? É ter uma análise o mais próxima da eficiência. Então, o que requer uma análise com maior eficiência? A sua postura como auxiliar de laboratório, no uso do material, um uso consciente, numa lavagem eficiente, você vai ter uma análise mais eficiente. Pessoal, e principalmente nunca deixe armazenados em um mesmo local dos itens de uso pessoal daqueles que trabalham em laboratório. O porquê, pessoal? Olha, se você começa a entrar com seus objetos pessoais dentro de um laboratório ou começa a comer dentro do laboratório, há grandes chances de ter uma contaminação. Não só a contaminação daquilo que você está levando para dentro do laboratório, mas uma contaminação daquilo que já existe dentro do laboratório. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai levar para dentro do nosso local de trabalho e sair também do nosso local de trabalho. Não é indicado que a gente leve as coisas pessoais para dentro de um laboratório. E também não é indicado que a gente tire os experimentos de um laboratório, de dentro de um laboratório, para o seu exterior. Nós temos aí noção, pessoal, que o laboratório é um local preparado para o manejo, a manipulação desses reagentes e para que você possa executar essas análises. Então, o clima desse laboratório ele é controlado, a higienização desse laboratório ela é diferenciada. Então, pessoal, é necessário que a gente tenha essa consciência que nós não vamos comer e não vamos levar materiais que não sejam para uso diretamente no laboratório. Por exemplo, cadernos, caso você tenha um material que seja específico, um caderno de anotação específico para dentro do laboratório, tudo bem, pessoal, mas mesmo assim não é indicado, porque pode ocorrer de você querer levar esse caderno para fora e ele se contaminar com alguma espécie ou elemento fora deste laboratório e trazer essa contaminação para dentro do mesmo. Então não vamos fazer isso, pessoal, vamos evitar o máximo possível. Os principais cuidados no manuseio de material de laboratório se refere justamente à prevenção e contaminação de solução. Como eu já falei isso, pessoal, o maiores cuidados que a gente tem que ter é na contaminação da solução por resíduos de reagentes contidos em recipientes mal higienizados. Ou seja, pessoal, você pegou uma vidraria, observou aquele material, ele está mal higienizado, faça a higienização dele, guarde aquele material e pegue novamente o material limpo. Pois caso você utilize, você vai contaminar a sua solução, o seu reagente e não vai conseguir ter aí os dados que você necessita para a sua análise. Tudo bem? Ou ainda, pessoal, que não foram lavados antes de serem utilizados com outro reagente. Muitas pessoas não lavam o recipiente e já colocam outro reagente dentro, pessoal. Caso os reagentes eles tenham aí uma facilidade reativa, eles sejam reativos, vai ocorrer uma reação e você vai ter um terceiro produto. Não é interessante. É interessante que você tenha exatamente aquele reagente que você precisa para aquela análise e não preparar um novo reagente. Então vamos lavar o recipiente para não fazer nenhuma outra solução aí, não descobrir uma outra solução que você não queira descobrir naquele momento, que não é seu objetivo descobrir naquele momento. Mas caso ocorra também de descobrir, pessoal, vamos divulgar aí, conhecimento é necessário, né? Caso ocorra, viu? Mas vamos tentar não fazer com que ocorra. Tudo bem, pessoal? Também devemos ter cuidado no que se refere ao uso de instrumento ou recipiente de vidro, já que o mau uso pode incorrer em graves acidentes, pessoal. Como eu disse anteriormente, o maior nível de acidente em laboratório é devido ao manuseio do material. As vidrarias principalmente na hora que elas estão sendo higienizadas, estão sendo lavadas. Pessoal, é necessário que você use um equipamento de proteção adequado. As luvas, elas têm que ser de PVC, tem que ser uma luva plástica, com a parte externa, ela tem que ser antiderrapante para que você possa segurar o material de vidraria.
Esse material de vidraria é um material muito delicado. Além do tudo, pessoal, como eu disse anteriormente, muitos materiais de laboratório são caríssimos. Então, para que a gente possa manter e conservar esse material, porque muitas indústrias, até mesmo empresas, têm dificuldade no seu processo licitatório ou de compra em adquirir esses materiais. Então é necessário que a gente tenha um uso consciente, até mesmo para ter uma vida maior desse material e uma eficácia. Porque não adianta ele também ter aí 10, 20 anos de uso e ele não ter nenhuma eficácia, porque você foi lá e enfiou o material num equipamento a alto calor e ele perdeu a sua calibração, perdeu as suas características volumétricas. Então é necessário também que você tenha essa noção. Começando agora, pessoal, eu vou apresentar e vou falar para que serve cada tipo de material de laboratório. Vocês estão vendo aí, pessoal, o tubo de ensaio e a estante para tubos de ensaio. São materiais diferentes, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó, este daqui é o tubo de ensaio. Ele é muito utilizado no laboratório e quase indispensável. Assim, pode-se dizer que ele seja indispensável. Por que indispensável, pessoal? Tudo que a gente vai fazer em pequena escala ou até mesmo em questão de análise, a gente vai usar o tubo de ensaio. A gente vai usar o tubo de ensaio para quê? Para conter algum material, tanto sólido, líquido. Só não vou utilizar aqui o gasoso, mas eu vou colocar todo o material que eu for fazer uma análise, ou que eu for fazer uma reação, ou que eu precisar fazer um experimento neste tubo de ensaio. A gente costuma colocar nestes tubos de ensaio materiais líquidos, sólidos, quando eles estão em pequenos pedaços, para que a gente possa observar junto com a mistura de outros reagentes quando está ocorrendo uma reação. Essa estante para tubo de ensaio, ela é essencial também, pessoal, porque às vezes a gente está trabalhando com 5, 6, 7 tubos de ensaios ao mesmo tempo. Então a gente precisa de uma estante para que o reagente que está dentro do tubo de ensaio, ele não caia. Então a gente coloca nesse suporte na estante de tubos, no qual tem esse orifício. Essa parte inferior do tubo de ensaio, ela contém o tubo para que o tubo não caia para baixo, ou seja, ele fica então adequadamente aqui nessa estante de tubos e à disposição da gente quando a gente precisar. Os tubos de ensaio, eles costumam ter também, eles podem ser levados ao calor, principalmente nos bicos de Bunsen. Vocês vão conhecer mais para frente eu vou apresentar o bico de Bunsen. E eles também são utilizados, pessoal, o tubo de ensaio, em vários tamanhos. Então nós temos aí no mercado entre 5 a 20 centímetros de altura esses tubos de ensaio. Seus diâmetros também podem ser diferentes dependendo da necessidade do tubo de ensaio. Por exemplo, muitos equipamentos utilizam no seu interior o tubo de ensaio. Um desses equipamentos que a gente pode mencionar é espectrometria. A espectrometria, ela tem o tubo de ensaio também, que você vai utilizar. Ele pode ser de outra forma, mas também não deixa de ser um recipiente para guardar essa solução no qual você vai fazer a análise. O Becker, pessoal, ele serve para reações entre soluções, dissolver substâncias, efetuar reações de precipitação e aquecer líquidos. Lembrando que para aquecer líquidos a gente vai usar somente o Becker de vidro, pessoal. Não tem como usar o Becker de plástico, né? Lembrando que tem também aí no mercado tanto Beckers de vidro quanto Beckers de plástico. E o Becker ele costuma vir com essa escala de medidas, eles apresentam essa escala de medida, portanto constituem uma vidraria graduada. Ele é uma vidraria, eu não vou dizer que ela é uma vidraria de precisão. Por que ela eu não digo que ela é uma vidraria de precisão? Por mais que você tenha uma boa análise aí de menisco, o menisco, pessoal, eu vou explicar para aqueles que não sabem, quando a gente vai observar o nível do líquido dentro de um becker. Por exemplo, aqui a gente consegue observar que o menisco está entre o traço maior e o traço menor. Então, é onde a gente vai observar a medida que o líquido ocupa dentro do recipiente. Então, a gente observa essa medida através do menisco. E
O Becker, pessoal, para a gente encontrar o menisco de forma correta e garantir que aquele volume que está dentro dele seja o correto, é complicado. Se eu falar para vocês, ó, os Becker eles variam da capacidade de 5 ml até 2.000 ml. Então é complicado eu garantir para você que você vai ter com precisão ali aquela quantidade de volume. Então eu não costumo colocar o Becker dentro das vidrarias de precisão. O Erlenmeyer, pessoal, ele é utilizado para titulação, aquecimento líquidos, dissolução de substâncias. Lembrando uma coisa, pessoal, ele não é um equipamento que eu posso garantir 100% da precisão. Eu não estou falando que ele não é de precisão. Ele é um material volumétrico, ele é um equipamento volumétrico, porém ele não tem 100% de precisão. É isso que eu estou falando. Mas ele é um material volumétrico, é um material que você tem aí as marcas que apresentam a medida do volume, então você pode trabalhar com ele também para medida de volume. Nós trabalhamos para medir volume também em laboratório. Mas caso você precise fazer uma análise com muita precisão, já indicamos aí que você utilize uma pipeta ou uma bureta para garantir que o volume de solução seja realmente aquele que você quer trabalhar. Esse, como eu disse, pessoal, é o Erlenmeyer. Ele é utilizado para titulação, aquecimento de líquidos, dissolução de substâncias e reações entre soluções. Para o seu aquecimento, usa-se o tripé com tela de amianto. Vocês vão observar que na maioria dos laboratórios, a tela de amianto, além dela ser utilizada para o seu propósito ideal lá, que eu vou explicar mais para frente, ela também é utilizada como sinalização dentro de um laboratório. Que tipo de sinalização? Caso você veja um Becker com uma tela de amianto em cima deste Becker, pessoal, com certeza abaixo desse Becker, esse Becker ele está com uma solução quente. Caso você veja uma tela de amianto em cima de um aquecedor, é porque esse aquecedor ele está ligado, ele está quente. Então, é uma forma também de você sinalizar que aquele equipamento para uso tem que ter cuidado, porque ele estava em uso recente. Então, é uma forma de você sinalizar dentro do laboratório. Os Erlenmeyers também são utilizados em titulação para conter a solução a ser titulada e sobre a qual será adicionada a solução titulante. Então, pessoal, quando você vai fazer uma titulação no laboratório, você vai conter essa solução do titulante dentro do Erlenmeyer. Ou seja, a solução a ser titulada, sobre o qual vai ser adicionada a solução titulante. Então, o seu titulante vai ficar dentro do Erlenmeyer e a solução que você vai fazer a titulação vai ficar dentro do Erlenmeyer e o seu titulante você vai utilizá-lo na bureta. E quando vai caindo esse seu titulante dentro desse Erlenmeyer, você vai observar quando ocorre a mudança de pH através da mudança de cor. Então a gente costuma observar na titulação e utilizar o Erlenmeyer bastante na titulação. Então é necessário que você tenha aí essa fixação qual é o maior uso que a gente faz em laboratório do Erlenmeyer. São graduados também, pessoal, eles possuem a marcação aí volumétrica para que você possa saber qual o volume interno de cada Becker, de cada Erlenmeyer. Eles são aproximados devido ao seu grande diâmetro. Normalmente são utilizados Erlenmeyers com capacidade de 125 ml, 250 ml e 500 ml. Então, pessoal, o Erlenmeyer, como eu disse, ele já é um material que eu considero com maior precisão. Porque ele é um material que eu considero ele com maior precisão do que o Becker? Porque ele é um material que ele contém um menor volume. Quanto menor o volume que ele vai conter, maior a observância que eu consigo fazer dentro do menisco deste material. Por exemplo, o Erlenmeyer, por ele ter este formato que ele vai afunilando, eu consigo aqui de forma fácil, na sua parte superior, observar o menisco. Então eu posso falar que ele, entre o Becker e o Erlenmeyer ele tem maior aferição, maior precisão. Porque eu consigo fazer, ser humano, consigo observar a aferição deste equipamento, deste material, de forma fácil, de forma mais próxima do real do que num Becker.
O funil, pessoal, o funil ele é usado na filtração para retenção de partículas sólidas em mistura sólida líquido. No funil é adaptado o papel de filtro que contém o sólido e permite a passagem do material líquido. Podem ter a haste inferior curta ou longa. Pessoal, o funil ele é muito utilizado quando após a gente realizar uma reação entre duas soluções. Se o nosso propósito é fazer uma reação ácido-base, no qual nessa reação vai gerar um precipitado e a gente precisa medir a quantidade deste precipitado, então a gente faz, como que a gente separa esta solução, o líquido do seu sólido, através deste funil, com o auxílio deste funil. E a maioria das vezes que a gente vai fazer a utilização do funil, automaticamente você precisa de uma estante. Carros e produtos de limpeza que está passando nesse momento em frente à sua residência com os serviços, produtos